Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? É a pergunta, irmãos e irmãs, que Abraão faz nesta primeira leitura deste relato, quando ainda o seu nome não havia sido mudado por Deus de Abrão para Abraão. Abraão tem, portanto, esta experiência marcante com Deus, quando Deus, naquela noite, promete dar-lhe uma descendência numerosa. Diz a leitura que Deus pede a Abraão para olhar para o céu e contar as estrelas, se disso ele fosse capaz. Algo que a gente costumava inclusive fazer quando criança, às vezes parar e nas noites, sobretudo em que faltava energia, a gente ficava contando as estrelas. Naquela época não tinha energia elétrica, então Abraão podia muito facilmente se parar para fazer esta atividade de contar as estrelas. Mas o Senhor propõe a ele então este desafio: se fores capaz, conta as estrelas. E depois Deus diz: assim será a tua descendência, numerosa como as estrelas do céu. E Abraão, diante de sua situação de vida, pois ele já estava em idade avançada. Abraão não era nenhum rapazinho quando teve esta experiência com o Senhor, quando teve esta promessa de Deus feita a ele. Abraão já estava em idade avançada. Era casado, sim, com uma mulher também em idade avançada, com uma mulher, além de idade avançada, que era também estéril, ou seja, não tinha até aquele momento condições de ter filhos. E por isso, então, a gente escuta esta pergunta que Abraão faz a Deus e que ouvimos na primeira leitura: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la, esta descendência numerosa, a mim que já sou velho, a minha esposa que já é velha e além de velha já é estéril? Como poderei saber que vou ter uma descendência numerosa conforme a tua promessa? E é então, irmãos e irmãs, quando Deus pede para Abraão preparar aqueles animais. Trata-se de um rito de aliança, quando as pessoas que faziam aliança partiam, sacrificavam os animais e depois as queimavam. E isto era um pacto, isto era um acordo, era a forma de se dizer: se não acontecer aquilo que eu estou dizendo, que aconteça comigo o que aconteceu a estes animais. E é por isso que esta era uma forma de selar um pacto, um acordo ou uma aliança. E é então quando Abraão, ele parte aqueles animais ao meio e depois, enquanto Abraão dorme, vem então um fogo do céu para consumir todos aqueles animais partidos ao meio. Abraão então entendeu: Deus fez aliança comigo. O Senhor se comprometeu em juramento a me dar uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Agora, o que cabia a Abraão? Ter fé e obedecer ao Senhor. Esperar no Senhor. Acreditar na sua promessa. Esperar que Deus fosse fiel àquilo que ele prometeu. Meus irmãos e minhas irmãs, repito, não era nada fácil para Abraão acreditar
naquelas palavras, tendo em vista a sua situação de vida. Homem já de idade avançada, com esposa também idade avançada e, além de tudo, estéril. Mas Abraão acreditou na palavra de Deus, obedeceu ao Senhor. Abraão deixa a sua terra e vai para a terra que o Senhor também lhe prometeu dar. Abraão, que estava bem acomodado lá em sua cidade, junto à sua parentela, aos seus pais, seus irmãos e amigos, e deixa tudo aquilo para ir em busca da terra que o Senhor Deus lhe havia dado também em juramento de dar, assim como nesta leitura prometeu dar a ele uma descendência numerosa. Irmãos e irmãs, Abraão então tem aquele seu desejo de ser pai prometido por Deus, prometido através de um pacto de aliança. Era o grande desejo de Abraão, ter filhos, e não poucos filhos, ter muitos filhos, porque assim era compreendido um sinal da bênção do Senhor. Quanto mais filho o casal tinha, mais abençoado ele era considerado. E Abraão sofria por não ter tido nenhum filho até a sua idade avançada. Abraão sofria porque este seu desejo ainda não havia sido realizado. E Deus vem com a sua promessa, dizer a Abraão que cumprirá o seu desejo, a sua vontade de ser pai, mas cumprirá a partir do poder de Deus. Por isso que Abraão, de idade avançada e tendo uma mulher estéril, precisa confiar, precisa acreditar na palavra de Deus. Como o Senhor haveria de realizar, não era a preocupação de Abraão. A sua obrigação era acreditar e obedecer ao Senhor. Se ele acreditasse e se ele obedecesse, veria a promessa de Deus se realizar. E é aquilo que a gente sabe que a Sagrada Escritura nos revela. Abraão é considerado o pai na fé. O pai na fé quer dizer o pai daqueles que, mesmo diante do impossível, é capaz de acreditar e de ter fé. É capaz de seguir adiante, confiando nas promessas de Deus. Lembremos aquilo que o anjo vai dizer a Maria quando vai anunciar que ela e vai convidar para que ela seja a mãe do Salvador. O anjo, antes de partir, ele diz para Maria: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Era acreditando nesta palavra que Abraão então confiou na promessa de Deus. Irmãos e irmãs, para nós também Deus tem uma promessa, a promessa do reino dos céus, a promessa de alcançarmos o paraíso. Promessa essa que não é fácil de ser vivida, pois o Evangelho é sempre exigente, pede muito de nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, mas a promessa, ela é realizada pelo próprio Deus. Deus se encarrega de então nos levar pelo caminho que conduz ao céu. Basta de nossa parte termos a fé e a obediência, acreditar na promessa de Deus e ser obediente ao Senhor, aquilo que Ele pede. O problema é que a gente quer que Deus cumpra com a sua promessa
mas não queremos nos comprometer em obedecer a Ele. A promessa eu quero, a obediência não. A promessa eu quero, seguir ao Senhor não quero. O céu eu quero, estar na igreja não é comigo. O céu eu quero, ser dizimista na minha comunidade não é comigo. Irmãos e irmãs, para alcançar as promessas é preciso viver na obediência, assim como Abraão viveu na obediência. E se vivermos na obediência, se vivermos na fé, Deus cumprirá com a sua promessa. E a promessa para nós é aquilo que diz e nos mostra São Paulo na segunda leitura da Santa Missa de hoje. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor, se e somente se vivermos na obediência ao Senhor, acreditarmos em sua promessa, acreditarmos naquilo que Ele nos promete. A fé e a obediência. O exemplo que temos em Abraão. E Deus vai dizer a Abraão: eu sou o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, trata-se, portanto, de promessa do Senhor. O Senhor que é a verdade, o Senhor que não volta atrás, o Senhor que é fiel às suas promessas. Acreditemos nas promessas que Deus nos tem. Acreditemos naquilo que o Senhor nos promete. Ele é o Senhor. Ele não volta atrás. Ele não desiste. O que Ele cumpre, o que Ele promete, Ele cumpre e Ele realiza. Não cabe a nós saber como Deus haverá de realizar as suas promessas. Cabe a nós obedecer e acreditar pela fé. Se acreditarmos e obedecermos, a promessa de Deus se cumprirá. A promessa de Deus se realizará. Só que, como é uma aliança, como é um pacto entre Deus e nós, é preciso cada um fazer a sua parte. A nossa parte é a fé e a obediência. A parte de Deus é a promessa e o cumprimento. Deus tem palavra, palavra irrevogável, palavra que não volta atrás. Ele é o Senhor, Ele é o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso, como nos diz aqui São Paulo, na segunda leitura também, logo após a promessa da transformação do nosso corpo no corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Diz São Paulo: Ele fará isso com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Todas as coisas se sujeitam ao poder de Deus. Ao poder de Deus, nada nem ninguém pode resistir. Tudo se realiza, tudo se cumpre. Irmãos e irmãs, nesta caminhada quaresmal, peçamos então que o Senhor fortaleça e aumente cada vez mais a nossa fé. A fé nas promessas de Deus, a fé naquilo que Ele nos prometeu, o reino eterno, o paraíso, mas também peçamos ao Senhor que nos dê a graça da obediência, de colocar em prática aquilo que Ele nos pede, porque se tivermos a fé e a obediência, Deus haverá de cumprir com as suas promessas, Deus haverá de cumprir com aquilo que Ele disse, pois repito, Ele não volta atrás, Ele não desiste daquilo que Ele prometeu. Peçamos então, irmãos e irmãs, ao Senhor a graça de imitarmos Abraão na sua fé e na sua obediência,
mesmo quando aquilo que Deus prometeu aos nossos olhos parecer impossível. Lembremos do que o anjo disse a Maria: para Deus nada é impossível. Que o Senhor nos conceda a graça de imitarmos Abraão na sua fé e na sua obediência, para alcançarmos as promessas de Deus para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta promessa então que Deus faz a Abraão, pedindo dele tão somente a fé e a obediência. Olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz, assim será a tua descendência.